Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 11. Eu farei a exposição hoje dos versos de número 1, verso 4, dos versos 7 e 10. Mais precisamente, esses versos, sermões aqui, serão 2 sermões, não serão apenas um. Hoje eu gostaria de tratar sobre o tema central desses versos, é como que Jesus resistiu ao diabo, como que ele resistiu à tentação e às provocações de Satanás. E nós vamos dividir aqui em 2 pontos. Hoje eu gostaria de tratar, ou pelo menos nesse sermão agora pela manhã, da condição e da natureza humana do nosso Senhor Jesus, comparado à nossa também, e a influência do Espírito Santo, quando Jesus então, ele vence Satanás, ou ele vence o diabo, quando ele foi tentado. Vamos à leitura a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. No primeiro sermão, meus irmãos, nós ouvimos sobre a natureza da tentação. No segundo sermão também nós vimos sobre as condições e as aflições da tentação do nosso Senhor Jesus. Na sequência do terceiro sermão também nós vimos sobre como Jesus ele foi provocado, ele foi tentado pelo diabo. E nesse sermão, então, eu gostaria de tratar sobre a postura de Jesus Cristo no momento, então, da tentação, como ele resistiu às provocações de Satanás. Primeiro aqui, nós precisamos lembrar que a tentação que Jesus sofreu não foi apenas nos instantes finais, como aqui a gente pode ver no registro de Mateus capítulo 4. O diabo tentou Jesus desde o primeiro dia até o último dia na sua estadia aqui no deserto. Contudo, o momento ápice dessa tentação ela é registrado em 3 estágios aqui. O texto nos diz que no verso 3, que o diabo ele se aproximou de Jesus no momento mais sensível, no momento mais frágil da sua condição humana, ou seja, quando o verso 1 nos diz que ele estava com fome. O segundo ponto que nós precisamos aqui reforçar é que isso nos mostra o quanto o diabo ele é oportunista, e oportunista e ao mesmo tempo também violento em suas investidas. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele vai qualificar o diabo como uma fera besta, um leão, um carniceiro que está descontrolado no desejo de devorar suas vítimas. Ele é como este carniceiro oportunista que se aproveita das nossas fraquezas humanas para nos destruir ou para tentar nos atacar. Isso também aqui nos ensina que há um empenho extraordinário do diabo para intentar o mal contra nós, quando você pode confirmar isso lá em 1 Pedro, no capítulo 5, especialmente o verso 3, nós já vimos isso no sermão anterior, que expressa muito bem esse empenho e ao mesmo tempo também essa ferocidade, essa mesma ferocidade que o diabo usou para atacar Jesus Cristo durante aqueles 40 dias que ele estava no deserto. Terceira consideração que é preciso ser feito aqui é verificar que nesses 3 estágios que eu estou mencionando na divisão aqui desse texto, verso 1 ao 11, esses 3 estágios da tentação nos revelam aqui quais foram as áreas
em que Jesus ele foi tentado pelo diabo. A divisão do texto aqui, ela nos permite ver 3 áreas, basicamente, dentro dessa sequência, dentro dessa divisão. E essas 3 áreas, a gente pode dizer que elas são a força motriz da nossa condição e também da nossa natureza humana. A primeira área em que Jesus Cristo, na sua condição humana, ele foi tentado, foi quanto às suas necessidades. A segunda, nessa sequência do estágio, aqui apontado nas investidas de Satanás, nós temos também Jesus Cristo sendo atacado quanto às suas emoções e também quanto às suas perspectivas, enquanto homem na terra. E a terceira, quando Satanás tenta provocar Jesus em relação às suas vontades. Então, nesses 3 estágios, a gente pode até considerar que, na divisão do texto, esses 3 estágios, na verdade, eles se misturam em cada uma das 3 provocações de Satanás. Na verdade, não necessariamente é apenas uma divisão. Ele primeiro faz uma, depois a outra. Mas, na verdade, essas 3 áreas são atacadas, digamos que ao mesmo tempo em que Satanás faz aquelas 3 investidas aqui na divisão do texto. As necessidades, por exemplo, elas são expressas muito bem, elas se destacam mais no momento em que Jesus ele teve fome e o diabo lhe provoca transformar aquelas pedras em pães. Mas há um detalhe no texto, lá no verso 3, que quando ele incita Jesus num tom de zombaria, ele usa o termo, se és filho de Deus, nas 3 investidas. Isso é exatamente mostrando que ele está atacando essas necessidades, provocando-lhe quanto às suas emoções e também provocando-lhe quanto às suas vontades. Nessa expressão, se és filho de Deus. As emoções, por exemplo, elas vão ter um maior destaque, elas vão ser reveladas no momento em que o nosso Senhor Jesus ele estava solitário no deserto, e o diabo então lhe provoca quanto a autoafirmação, ou seja, ele provoca a um tipo de soberba com relação ao seu ministério messiânico, lá nos versos 5 e 6, quando ele dá ordem para que Jesus pulasse do pináculo do templo. E, inclusive, a gente viu que o diabo usou a Bíblia. O estágio ficou mais tenso e mais difícil, vamos assim dizer, nesse teste. Todo teste ele é assim. O primeiro, ele é menos difícil que o segundo. Eu não vou dizer que testes são fáceis. Os testes da nossa vida cristã eles são difíceis. Desde o primeiro momento em que nós somos conduzidos na alegria e regozijo da conversão, a partir dali, assim como foi com Jesus Cristo, ele não teve descanso. E o cenário é interessante porque Jesus foi batizado no deserto, ele não foi batizado fora do deserto, foi batizado no Rio Jordão, mas no deserto. Mas imediatamente após o seu batismo, e após a unção do Espírito Santo, ele imediatamente é levado para ser tentado. Ele é isolado, ele não teve um tempo de descanso. A vida cristã ela se pauta exatamente nessas dificuldades que vão aumentando na nossa vida também. As vontades, a terceira área aqui em que Jesus é tentado, é porque Jesus ele é assediado pelo diabo ao desejo pelo poder, fama, prestígio. E aqui, isso está contido nos versos 8 e 9. Em suma, é possível você verificar que o diabo tentou provocar Jesus quanto à imoralidade, quanto ao orgulho e quanto à idolatria. Parece estranho falar imoralidade, se me permite um comentário sobre isso. Imoralidade porque o que Satanás tentou provocar em Jesus é saciar a sua carne, é saciar a si mesmo. Isso tudo envolve aspecto de imoralidade, desde glutonaria até mesmo saciar a carne no sentido imoral mesmo da palavra de promiscuidade. Então veja que isso tudo aqui é representado no contexto da tentação de Jesus, tal como também foi representado no contexto da tentação dos nossos primeiros pais. Quando eles foram tentados a comer do fruto, envolve essas 3 áreas também. Então essas 3 áreas em que nós somos também tentados constantemente, imoralidade, orgulho e idolatria. As nossas fraquezas, elas também passam indubitavelmente por essas 3 áreas por causa dos nossos impulsos que são pecaminosos. Isso nos diferencia de Jesus. Ele era santo, mas por causa dos nossos impulsos que são pecaminosos, por causa dos nossos sentimentos que são altivos e rebeldes, e os nossos desejos que estão corrompidos também pela depravação do nosso coração. Essa similaridade é possível ser verificada lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 5,
quando Adão foi tentado. Eu sei que ali o processo foi com a mulher em primeiro lugar, mas representativamente foi Adão ali tentado da pior forma possível. E quando também você percebe essas 3 áreas mencionadas no texto de Tiago, capítulo 1, nos versos 14 e 15. Então, eles fazem essa mesma relação com a tentação, quando ela nos provoca a essa depravação, a essa rebeldia e também a essa idolatria. Sendo assim, qual foi aqui a postura de Jesus diante da tentação? Ou como que ele resistiu o diabo? Então, a sua primeira postura, ela está vinculada à obra do Espírito Santo nele, e é disso que eu vou tratar agora pela manhã. A segunda postura está vinculada à sua posição e convicção em relação à lei de Deus. A afirmação em todas as respostas de Jesus. Jesus não entrou em luta corporal com Satanás. Jesus não fez nada além de apenas responder o que está nas Escrituras, apenas isso. A única necessidade da qual Jesus, ele então se coloca em combater e vencer as provocações de Satanás, é que nessa segunda postura, ele tem uma posição íntegra, ele tem uma convicção íntegra em relação à lei de Deus, até porque ele cita 3 vezes os textos da lei, ele não cita outros textos do Antigo Testamento, ele cita a lei, e a gente vai ver isso no próximo sermão. Vamos à obra do Espírito Santo na tentação, é disso que eu gostaria de tratar com vocês aqui. No primeiro sermão, nós passamos pelo versículo 1 aqui dessa passagem, e eu havia mencionado sobre como o nosso Senhor Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas nós devemos voltar aqui mais uma vez a este ponto, porque é indispensavelmente necessário vermos que o nosso Senhor Jesus ele dependia da obra do Espírito Santo para passar por aquela situação. Repito, ele dependia da obra do Espírito Santo nele para passar por aquele momento difícil. Nós não devemos aqui estranhar o que eu reafirmei, porque a Bíblia nos ensina sobre isso, na relação entre o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus, principalmente no momento da sua encarnação. Eu creio que você deve se lembrar do que eu disse no sermão, num sermão anterior, se não me falha a memória, acho que foi o segundo sermão que eu preguei sobre o nascimento de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, e nós vimos sobre a concepção de Jesus, o seu nascimento, como sendo uma obra supernatural do Espírito Santo. Nós precisamos fazer então aqui a distinção, em primeiro lugar, das 2 naturezas de Jesus, como vocês já sabem, que é a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina diz respeito, então, àquilo que aponta para a sua pessoa. A pessoa de Jesus, ela sempre existiu desde a eternidade. Isso aqui precisa ficar claro. A pessoa do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a pessoa dele sempre existiu. Por isso que a expressão do que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Mas a sua natureza humana, ela se manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, a encarnação de Cristo foi estabelecida e submissa dentro de um processo cronológico, dentro de um tempo, dentro de um momento histórico. Em suma aqui, Jesus era uma pessoa que continha então 2 naturezas, que é a divina, que é própria da sua pessoa. Interessante ver que Abraham Kuyper, quando ele tem uma obra que trata sobre exatamente a doutrina do Espírito Santo, e é uma obra extensa e bem profunda sobre a doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo, e ele vai dizer algo interessante. Ele vai nos lembrar que, na verdade, a natureza divina de Jesus faz a distinção clara, na verdade, entre pessoa e natureza. Eu achei interessante a forma como ele coloca isso, em que Jesus Cristo, ele é tanto uma pessoa no sentido de que ele é Deus, e enquanto uma pessoa, porque ele é eterno, ele, na sua encarnação, recebeu, então, a natureza humana. Então, a gente pode dizer, em suma, que a pessoa do Filho de Deus, ele, então, possui a natureza humana. Mas a distinção que a gente faz de natureza divina e natureza humana na pessoa do Filho de Deus. Então, a natureza divina, ela está sobre a natureza humana. A natureza divina do nosso Senhor Jesus, ela não está inferior, ela está superior à sua condição humana.
Infelizmente, muitos têm a tendência de pensar que a obra do Espírito Santo só começou quando a obra do Filho terminou aqui na terra. E esse é um conceito errado. O Espírito Santo, ele sempre realizou a sua obra e a sua influência na pessoa e também na obra redentora do Filho desde a eternidade. Essa dinâmica aqui nos coloca o Filho em uma posição em que, mesmo ele sendo submisso, ele não estava inferior ao Espírito Santo. Porque aqui nós somos lembrados da doutrina da Trindade, que eles são um só Deus, e a relação entre as três pessoas da Trindade, ela é dinâmica. Então não existe o Filho sendo menor que o Pai e o Espírito Santo sendo menor que o Filho e o Pai. Na verdade, eles são iguais em poderes, glória, majestade, essência. Isso aqui é o que eu estou dizendo para você apenas guardar na sua mente e crer. Não dá para a gente aprofundar isso no sentido de explicações humanas. A palavra de Deus deve ser crida. Então, dinamicamente, os três eles estão ali iguais, mas na economia da Trindade, cada um com as suas especificações e funções. Então, a relação em que Jesus é submetido na sua encarnação, para que ele pudesse então demonstrar essa perfeita obediência, ele deve então, na sua condição humana, estar sob a condução do Espírito Santo, que é nessa relação dinâmica. No Antigo Testamento, por exemplo, para termos prova bíblica de que o Espírito Santo sempre atuou, e essa doutrina está mostrando que Jesus Cristo na sua humanidade dependeria e estaria sob a influência do Espírito Santo, é quando você vai para Isaías capítulo 61, verso 1. Lá Isaías diz bem assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A profecia messiânica. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me, percebe aqui, ele está sobre a pessoa do Filho de Deus, e depois ele diz que o próprio Espírito Santo age nele, o enviando para cumprir a sua vontade. Então, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Aqui, implicitamente, está contido exatamente na obra redentora de Jesus, os seus três ofícios, por exemplo. Que é o ofício de sacerdote, rei e profeta. Isso aqui nos leva a algumas considerações importantes. Primeiro, mesmo aqui sabendo que o Espírito Santo ungiu Jesus Cristo desde a eternidade, isso é outra verdade importante, mas desde esse momento da eternidade em que ele ungiu o nosso Senhor Jesus, lá, antes da fundação do mundo, a sua descida oficial foi no momento do seu batismo no Rio Jordão, que está ligado àquele momento que ele vai ser tentado, lá em Mateus 3,17. Isso aqui nos mostra que tudo que o nosso Senhor Jesus pensava, falava e fazia, era consciente de quem ele era e qual era o propósito da sua obra aqui na terra. Você vai, por exemplo, para Lucas capítulo 4, verso 21, quando ele está lá no início do seu ministério messiânico, após a sua tentação, após aquele grande sermão que ele prega, que é o chamado Sermão do Monte, quando ele também convoca os seus primeiros discípulos. Ele está então na sinagoga de Cafarnaum, pela primeira vez expondo a lei, porque agora ele é rabino, ou seja, ele é mestre. Ele é reconhecido como mestre em Israel. A mesma passagem que nós acabamos de ler de Isaías 61. Ele está expondo ela. E ele lê o texto das Sagradas Escrituras de Isaías 61 sobre o Espírito agindo sobre o Messias, no texto de Isaías. E depois ele diz, lá no capítulo 4, verso 21, o texto diz assim: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitados nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E estava falando dele mesmo, ele era consciente de quem ele era por obra do Espírito Santo dele. Segundo ponto que a gente precisa considerar é que o nosso Senhor Jesus foi oficialmente ungido pelo Espírito Santo aos 30 anos de idade, ou seja, exatamente na idade madura, conforme a lei prescrevia para aqueles que eram ungidos aos ofícios, seja de sacerdote, profetas. E veja, como não havia mais os reis ordenados dentro do contexto do povo de Israel, mas havia a ordenação dos mestres, sacerdotes, profetas e mestres em Israel. Isso mostra que Jesus, ele deveria ser um verdadeiro homem. Ele não seria um homem de fato se ele não se submetesse exatamente
a dependência, a ação e a influência do Espírito Santo sobre ele. Isso aqui nos leva então nesse terceiro ponto, que a influência do Espírito Santo em Jesus mostra claramente que ele não era apenas verdadeiro homem. Então ele está, para que de fato tenhamos ele como um verdadeiro homem, ele tem que estar submisso, expostos a todos os aspectos, sejam positivos ou negativos, sejam bons ou ruins da condição humana, com exceção do pecado. Mas todos os aspectos da condição humana de Jesus estavam ali manifestos na sua humanidade. E se isso era a condição exata para que ele fosse homem, mais ainda ele estar sob a condição do Espírito Santo. E isso nos leva então ao fato de que não apenas ele é verdadeiro homem, por causa da influência do Espírito Santo nele, porque ele não tinha pecado e era o Filho de Deus, mas também ele é o verdadeiro Messias. Por isso a influência do Espírito Santo sobre o Filho de Deus. Porque é o testemunho claro a todos os homens de que ele é o Salvador, de que ele é o Messias. E nisto é interessante ver que os apóstolos e a própria igreja primitiva, eles deveriam distinguir muito bem Jesus dos anticristos. O papel do Espírito Santo no Filho de Deus, exatamente, aplicando agora também no contexto da igreja, onde nós devemos distinguir muito bem quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Por isso que foi importante, se me permite um rápido comentário aqui, quando na história da igreja você percebe que os grandes concílios, as grandes divergências doutrinárias e essenciais daquilo que cremos, elas exatamente batem na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. As primeiras heresias que surgiram na história da igreja, eles tentaram derrubar exatamente as duas naturezas do nosso Senhor Jesus. Um dizia que era apenas humana, o outro dizia que era apenas divina. Outros desclassificavam as duas naturezas, a diminuíam, desconsideravam às vezes Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus. Misturavam o panteão grego, as doutrinas ou as heresias dos pagãos. Por exemplo, o gnosticismo ele foi fortemente influenciado pelo paganismo grego, com relação à deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde Jesus parecia um Hércules. Para ser bem claro, no sentido popular, que vocês conhecem as histórias da mitologia grega, pelo menos algumas coisas, onde havia um semideus por causa da relação dos deuses com as mulheres, com os humanos, né? E nasciam os semideuses, como se Jesus Cristo fosse uma espécie de um Perseu. E, na verdade, está claramente nítido que a influência do Espírito Santo em Jesus deixa claro que ele era 100% homem, mas também 100% Deus divino. O quarto ponto que a gente precisa lembrar é que a influência do Espírito Santo sobre Jesus, sobre a pessoa dele, a humanidade dele, nos revela a manifestação do seu poder no Messias. Então, esse aspecto também importante do poder do Espírito Santo sobre o nosso Senhor Jesus. Porque se o nosso Senhor Jesus estava sujeito às condições da natureza humana, e se ele também estava sujeito à própria lei, era pelo Espírito Santo que Jesus realizava prodígios, milagres e curas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai ensinar diversas vezes nas suas cartas que os dons de cura e milagres, eles procedem do Espírito Santo. Ele mesmo, inclusive, confirmou, o próprio Senhor Jesus confirmou aos fariseus, dizendo exatamente isso. Observe lá, por exemplo, em Mateus 12, verso 28, quando ele vai dizer, no contexto ali da blasfêmia dos fariseus contra o Espírito Santo. Você vê a importância disso aqui no contexto do porquê que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque ali está o ápice e a completude da manifestação do poder de Deus nas três pessoas da Trindade. É a negação total da obra dos três. De uma convicção irreversível dos ímpios, quando eles chegam ao ponto de dizer que a terceira pessoa da Trindade é tratada como se fosse o diabo, o Satanás ou qualquer tipo de demônio. A que ponto os fariseus chegaram? E olha a resposta do Senhor Jesus, quando ele está ali advertindo os fariseus. Ele vai dizer, e deixando claro exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinava, de que todos os poderes procedem do Espírito Santo. Ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E, quando ele diz certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, ele está dizendo, certamente o juízo virá sobre vocês.
Porque se realmente é verdade que eu tenho agido pela influência e poder do Espírito de Deus, então vocês, desculpa a expressão, é como se vocês estão lascados, vocês estão numa situação difícil. Porque o que vocês disseram com devida convicção é irreversível diante de Deus. Não tem perdão. O quinto ponto que a gente precisa mencionar quanto às emoções e às reações humanas de Jesus em meio às diversas situações do seu ministério, onde sempre eram manifestas pelo próprio Espírito Santo. Você vai para Marcos 8, verso 12, nos revela que Jesus exprimiu em seu espírito gemidos quando os fariseus debochavam dele, pedindo um sinal de que ele era ou não o Messias. Quando Jesus ele sempre expressou alegria, regozijo, tristeza e angústia da alma no Espírito Santo. E isso deve ser levado em conta na tentação de Jesus Cristo, porque mesmo que o texto bíblico aqui ele não nos relate, mas Jesus ele exprimiu reações humanas, das mais intensas possíveis, quando estava sendo provocado pelo diabo a pecar. Isso obviamente aqui se assemelha muito à nossa situação e condição humana. Isso nos leva a ver que os crentes também sofrem quando eles são tentados. Os verdadeiros crentes, eles sofrem quando são provocados, perturbados, assediados por Satanás. E mais ainda, quando infelizmente eles caem em pecado. São levados a uma profunda contrição, dor em sua alma, às vezes também no corpo, pode dizer que muitas vezes também no próprio corpo. Os verdadeiros crentes sempre sofrem angústias por dois motivos. Primeiro, por terem um profundo senso da realidade dos seus pecados. O verdadeiro crente, se me permite rapidamente aplicar esse ponto aqui, é lembrarmos que o verdadeiro crente, tanto quando tentado, também tanto quanto ele muitas vezes cai na tentação, ele é levado a uma meditação profunda do que é realmente a cara do pecado, do que é realmente o gosto do pecado. Não é bom. Um profundo senso de entendimento quando o Espírito Santo, por influência do Espírito Santo, os crentes abrem seus olhos e veem realmente o que é o pecado da sua essência. E por isso que nas histórias dos grandes avivamentos e despertamentos, quando eles ouviam falar sobre o pecado e a necessidade do juízo de Deus sobre os ímpios por causa do pecado, essa influência e o poder do Espírito Santo levavam os crentes nesses grandes despertamentos a se desesperarem, a ficarem agitados no seu coração. Não era por 1, 2 dias. O nosso Senhor Jesus, não tendo pecado em seu coração, em suas emoções e no seu corpo, ele foi afligido durante 40 dias. De histórias de homens, mulheres, que passaram semanas, quando caíram em si por causa da palavra de Deus, o Espírito Santo dando iluminação ao coração deles, os levando irresistivelmente à compreensão do que é a realidade do pecado, eles entravam em profunda angústia, depressões, choros compulsivos, por dias, semana e semana dentro. Alguns ficavam doentes, não havia quem os consolasse, tamanha era a percepção do pecado que eles tinham. Segundo, quanto também ao fato de que essas angústias e sofrimento, além desse senso profundo da realidade do pecado, mas também que nisso eles são levados, isso mais angustia o pecador, mais ainda lhe deixa prostrado e entregue ao pó, e humilhado. Ele é humilhado nesse ponto quando ele descobre que ele é incapaz de lidar com as suas
com seus próprios impulsos, ele é incapaz de lidar com seus sentimentos pecaminosos e ele é incapaz de dominar as suas vontades. Ele é incapaz de dominar os seus desejos, principalmente quando ele é tentado e ele cai. Tem sido esse o senso, tem sido essa percepção sua, é isso que o Espírito Santo tem feito com você? Os dias que nós vivemos, isso que eu estou aqui exemplificando, tem sido raro de se ver nos nossos dias. Isso é uma preocupação que a gente precisa ter como igreja do Senhor. Sexta consideração que eu quero lhe fazer aqui é que o Espírito Santo equipou Jesus para o seu ministério messiânico. Quando o Evangelho de Lucas nos diz que o menino Jesus crescia em sabedoria e estatura, e certamente isso aqui era a obra do Espírito Santo no Messias. O Espírito Santo capacitou Jesus tanto para aprender coisas novas, porque a gente precisa lembrar que na sua condição humana, ele as desconhecia. Olha que nível, eu comentei uma vez sobre isso, lembrando que o nível da humilhação, do estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, chegou a esse processo de que ele precisava conhecer tudo de novo. Porque ele foi concebido, teve que nascer, teve que passar 9 meses sendo gerado no ventre de sua mãe, ele teve uma mãe, ele teve que submeter à autoridade de um pai adotivo, ele teve que aprender a engatear, ler, escrever, falar, ele teve que aprender tudo que nós também aprendemos. Mas a distinção entre a humanidade de Jesus, por ser ele o Filho de Deus, e a nossa, é que ele, sendo perfeito, a influência do Espírito Santo nele o fazia com uma capacitação, com uma habilidade, com um discernimento de entender as coisas que ele aprendia, das coisas mais simples, desde quando o seu pai dizia: meu filho, pegue tal ferramenta para mim, porque ele era carpinteiro, e ele sabia, ele ia lá, o seu aprendizado era imediato, seu aprendizado era perfeito, de uma disposição integral e perfeita, de ir lá entregar a ferramenta do seu pai, de aprender a profissão de carpinteiro com o seu pai, de ajudar a sua mãe nos afazeres da casa, coisas que nós temos muita dificuldade de fazer. Primeiro, por causa da disposição. Primeiro também, em segundo lugar, porque por vezes há as limitações do corpo. E como isso aconteceu? A influência do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitando o nosso Senhor Jesus e também lhe dando no exercício do seu ministério os poderes miraculosos para ele demonstrar que era o Messias no momento em que era para ser demonstrado. Quando Lucas 2, verso 40, nos diz que o Espírito Santo fortalecia Jesus. Olha como isso é importante. Na condição humana dele, ele precisava ser consolado, ele precisava ser fortalecido, ele precisava ser reanimado, porque o seu sofrimento era terrível. Quando João 3, verso 34, nos diz que Deus não lhe deu o Espírito Santo por pouca medida, mas o Pai deu o Espírito Santo ao Filho de maneira abundante, de forma que em todo momento Jesus estava cheio do Espírito Santo. Você pensar que desde da sua concepção até a sua morte de cruz, ele estava cheio do Espírito Santo. Você já experimentou o que é ser cheio do Espírito Santo? Você vai para o contexto de Efésios capítulo 5, quando nos fala o que é ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você já experimentou isso? Eu temo dizer que a grande maioria dos crentes de hoje não sabem o que significa ser cheio do Espírito Santo. Se em algum momento experimentaram isso, eles se esqueceram. Pensar que o Filho de Deus, aos 12 anos de idade, ele estava cheio do Espírito Santo e citando de maneira perfeita e sublime a lei de Deus para os doutores da lei. E quando simplesmente os seus pais lhe repreendem dizendo: por que você se perdeu de nós,
Jesus, e ele diz: estou fazendo a obra do meu Pai. Eu dizer isso para o pai dele, correndo o risco de ser severamente disciplinado, o texto não fala o que aconteceu com Jesus depois disso. Mas um menino de 12 anos, que teve a coragem, porque na cultura judaica, a lei era muito clara sobre a honrar pai e mãe. E o nosso Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, ele honrou o seu pai, e não um pai humano do qual estava sob a tutela dele nas suas condições temporárias e humanas. E por isso que foi o Espírito Santo que consolou a todo momento o nosso Senhor Jesus, especialmente aqui o contexto da tentação. É interessante nós vermos, meus irmãos, que Mateus e também o evangelista Lucas nos dizem a forma como Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Quando Mateus diz que Jesus ele foi, a palavra aqui na tradução original seria impelido. Algumas traduções falam levado ou guiado, mas a tradução aqui impelido, ou a gente pode dizer impulsionado irresistivelmente pelo Espírito Santo. Jesus ele não teve, como eu havia dito no início, descanso entre o seu batismo e a tentação durante aqueles 40 dias. Ele foi imediatamente para o seu teste. Jesus, por causa disso, então, ele sentiu a pressão do Espírito Santo no mais profundo da sua alma e simplesmente ele não pôde resistir à vontade do Espírito. Da mesma forma que ninguém, eu estou não só apenas dizendo dos crentes, mas ninguém, nenhuma criatura, mas especificamente os homens, os seres humanos, ninguém pode resistir à vontade e à ação do Espírito Santo no seu coração, seja para qual propósito for essa vontade e ação dele, nos homens, sejam eles ímpios ou crentes. E nesse ponto que nós devemos agora ser ensinados aqui, instruídos na palavra de Deus sobre a nossa dependência no Espírito Santo em todas essas coisas aqui. Especialmente, irmãos, quanto à tentação. A premissa aqui que nos está sendo batida em todo esse raciocínio é que é o Espírito Santo, em primeiro lugar, é o Espírito Santo que nos coloca no cenário da tentação. Ele não nos tenta, mas ele providencia os meios para que sejamos tentados. E por que ele faz isso? Primeiro, porque ele é Deus, e sendo Deus, ele é soberano em seus propósitos. Os seus desígnios são para nós desconhecidos, mas são desígnios santos, perfeitos e justos. Mesmo que para nos trazer sofrimento, aflição, dor, humilhação, são os meios pelos quais Deus revela a sua soberania na vida de todos os homens, especialmente na vida dos crentes. E não se esqueça que na soberania de Deus, quando Ele prepara e nos conduz ao ambiente da tentação, não se esqueça que até mesmo o diabo é instrumento de Deus para isso em nós. A segunda lição que nós devemos aprender é que é o Espírito Santo quem endurece o coração do homem quando ele quer. Ele fez isso com Faraó, por exemplo, que era um ímpio. Contudo, no contexto da tentação, o Espírito Santo pode também endurecer o coração dos crentes temporariamente. Deus pode fazer com que os crentes sejam tentados pelo diabo, a fim de fazê-los cair em pecado, para que sejam humilhados e castigados pelo Senhor. Ele fez isso com Davi, por exemplo, quando entregou a tentação de Satanás para lhe fazer cair em uma soberba e vaidade do coração. Está registrado em 2 Samuel 24 e também em 1 Crônicas, capítulo 21, no verso 1. Especialmente 1 Crônicas, que é mais preciso em dizer que Deus, para castigar o povo, porque Deus estava irado com o povo de Israel, Deus incitou Satanás a tentar Davi a pecar contra ele. E ele fez isso com o rei Davi. E entregou a tentação de Satanás para que ele caísse na sua vaidade do coração. E ele faz isso por 3 motivos. Primeiro, para que tenhamos profundo senso da realidade dos nossos pecados e da nossa miséria humana. Segundo, para que tenhamos profundo senso, meus irmãos,
da justiça e da santidade de Deus e o quanto Ele despreza o pecado. Ah, se nós tivéssemos a prudência de abrir os nossos olhos e acordar. E a primeira coisa que deveria vir à nossa mente é que Deus é justo porque Ele é santo. Ah, se nós tivéssemos essa prudência, quando deveríamos nos lembrar das nossas responsabilidades e compromisso com o reino do Senhor. Bom seria se tivéssemos todos nós agora essa mesma prudência aqui no nosso coração, do senso profundo da justiça de Deus, porque Ele é santo e Ele despreza o pecado. Terceiro, para que tenhamos o senso profundo e imensurável da sua graça e misericórdia que está a nosso favor. A terceira lição que nós aprendemos é que Jesus, sendo verdadeiro homem, mas sendo perfeito homem, seja sem pecado, Ele deveria ser submetido à influência total do Espírito Santo, porque aquilo que é santo e perfeito deve estar sob a influência também de algo que é santo e perfeito. O Espírito Santo, Ele habita em nós, o Espírito Santo, Ele nos comanda, o Espírito Santo, Ele faz de nós morada do Senhor, e Ele nos santifica, porque Cristo habita em nós. A presença de Cristo é, então, esse meio pelo qual os nossos pecados são expurgados da presença de Deus. Jesus, ele não poderia resistir o diabo, porque a obra completa do Messias também contaria com a obra santificadora e supernatural do Espírito Santo nele. Jesus, sendo santo, se dispôs a depender prazerosamente, mais uma vez na relação dos dois aqui, essa dependência prazerosa do Filho de Deus com o seu amigo inseparável. Sempre é bom nós considerarmos que eles são amigos inseparáveis desde a eternidade. Eu diria que isso é que é amizade duradoura, né? Desde a eternidade eles são amigos. Então, sejamos também amigos inseparáveis do Espírito Santo. Sejamos também, se desejamos vencer as tentações e as investidas do nosso inimigo, sejamos também prazerosamente influenciados, graciosamente influenciados pelo poder do Espírito Santo nessa guerra constante contra o pecado e contra o diabo. A próxima lição é pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dada pelo Espírito Santo. Jesus, tendo experimentado essa influência magnífica do Espírito, pode dizer que com grande alegria e regozijo Ele enviaria agora o Consolador para habitar, conduzir, ensinar, lembrar e controlar os pensamentos, as palavras e as ações dos seus discípulos. Foi o próprio Senhor Jesus que, tendo experimentado o poder do Espírito em seu ministério messiânico, que anunciou a descida desse mesmo Espírito que os revestiria com poder para serem testemunhas de Cristo na terra. A instrução do Senhor para nós é exatamente nos lembrar que dependemos do Espírito Santo para vencer o mal. O que seria de nós, meus irmãos, sem a habitação e influência graciosa do Espírito Santo? O que seria de nós? O apóstolo Paulo, ele nos diz que, olhe lá Romanos 8, versos 13 ao 16, ele vai nos dizer que se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós dependemos disso aqui para vencer as tentações. E quando cair, ser levantado delas. Se cairmos em tentação,
Não é a palavra de Deus que nos promete que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Em Romanos 8, verso 1. E por que não há nenhuma condenação para nós? Quem nos lembra disso? Quem nos faz crer nessa promessa é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele nos diz que quando sofremos e somos angustiados com os nossos pecados e com a nossa incapacidade de fazer o que agrada a Deus, é o Espírito Santo que intercede por nós. E finalizando, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, ele vai nos dizer o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, quando a gente está na tentação, ele se angustia conosco. O Filho de Deus também se angustia conosco. E o Espírito Santo coloca na nossa boca as palavras corretas, certas, que vêm da própria lei de Deus, que vêm da própria palavra de Deus, para que apenas respondamos a Satanás. Assim diz as Escrituras. Assim diz as Escrituras. O apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos, e aqui esse é o sentido de quem coloca adesivo desse versículo nos seus carros, deveria lembrar disso, que a razão pelo qual isso é dito no verso 28 de Romanos 8 é aplicado exatamente nessas angústias e sofrimentos contra o pecado e contra Satanás. E ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém.